Boa noite, professor. Boa noite, sala. Nosso grupo ele é composto pelo Gabriel Alcântara, pelo Pedro Martins e pelo Washington Barreto. Nós somos de Logística, período noturno, e vamos falar agora sobre o Porto de Manaus, um porto muito importante no nosso Brasil. Boa noite, pessoal. Vou começar falando sobre a história do Porto de Manaus. O Porto de Manaus foi fundado em 1907 e está localizado às margens do Rio Negro, na região central de Manaus. Ele foi fundado inicialmente para auxiliar no transporte do ciclo da borracha no Brasil. Como dito anteriormente, o Porto de Manaus está localizado exatamente na rua Taquirinha, no centro de Manaus. Você pode acessar ele tanto pelas ruas, por via terrestre, como pela bacia hidrográfica da região, pelos pequenos rios, como até mesmo por via do mar, pela via do mar, com os grandes navios que vêm do oceano, da Europa e do resto do mundo. O horário de funcionamento do porto é 24 horas por dia. Ele funciona os 7 dias da semana, domingo e feriado. E atualmente quem administra o porto é a Superintendência de Navegação de Portos e Hidrovias do Amazonas, que é um órgão público, ou seja, o Porto do Amazonas é administrado pelo governo. Olá, dando continuidade à apresentação, vamos falar mais sobre o Porto de Manaus. Existem 3 tipos de acesso ao porto que são acessos rodoviário, marítimo e fluvial. O acesso rodoviário é formado pela M010 e com acesso pelas rodovias BR-174 e BR-319, ligando o porto aos estados de Roraima e Rondônia. O marítimo, a extensão total do percurso, desde o foz do rio Amazonas, onde o calado é limitado a 10 metros, até o Rio Negro de Manaus, é de aproximadamente 1.500 quilômetros, construído de uma via navegável natural. O trecho, com aproximadamente 15 quilômetros, da embocadura do Rio Negro até o porto, oferece, em suas condições mais restritivas, largura de 500 metros e profundidade de 35 metros. Já o acesso fluvial ao porto se faz pelo Rio Negro, afluente da margem esquerda do rio Amazonas. As regiões que o porto atende são a região norte do Brasil, que é quase por inteiro, a norte do Mato Grosso e a área da floresta da Amazônia. As características bases. O porto fluvial sendo considerado um dos maiores portos fluviais do mundo, com 94.423,53 metros quadrados, 9 armazéns, possui uma ponte móvel de 20 metros de largura para transporte de passageiros e mercadorias. E também tem a capacidade grande transatlânticos. As capacidades de operações do porto. Atualmente o porto consegue operar 4 navios simultaneamente em qualquer período do ano e mais 3 navios durante a cheia do Rio Negro. Aí nós temos também o mapa do porto. Ao lado também tem as legendas, com as cores verde, amarelo, vermelho, na verdade um azul fluorescente e um azul e um roxo. As principais mercadorias transportadas do porto são produtos manufaturados, que vêm dos polos industriais de Manaus, borracha, bens agrícolas, entre outros produtos florestais. E os tipos de navios que podem operar no porto são os transatlânticos, navios a granéis, navios porta-container e pequenos barcos de pesca e de navegação fluvial. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Dando continuidade à nossa apresentação do Porto de Manaus, aqui mostramos a vocês um exemplo de um navio, o navio Interlevit e Vermelho. Olha a dimensão desse navio, olha a imensidão que ele é. Ele opera no Porto de Manaus. Agora, vamos falar do projeto de expansão do Porto de Manaus.
Foi aprovada a construção de um novo porto em Manaus para operação doméstica de pequenas mercadorias e transporte de passageiros. O novo porto será construído e operado pela iniciativa privada, porém será de uso público. Terá o propósito, basicamente, de atender o mercado local, deixando o antigo porto com a tarefa de lidar com grandes navios. Este novo projeto não foi concluído e nem tem previsão de conclusão. As principais qualidades do porto. Qualidades: maior porto flutuante do mundo. Muito importante para o transporte de mercadorias de toda a região norte. Um dos portos mais modernos do país. Ele possui a capacidade de trabalhar bem tanto nas cheias quanto nos níveis mais baixos do Rio Negro. Possui também 2 cais flutuantes e um fixo. As principais deficiências do porto. Pouco espaço para a expansão do porto. Atualmente, precisa-se de maior espaço para armazéns. O porto precisa aumentar mais seu espaço para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da região norte do Brasil. Agora, nós colocamos os nossos agradecimentos. Agradecemos o professor, agradecemos a nossa classe por prestigiar o nosso trabalho. Eu agradeço a minha equipe, que mesmo com várias tarefas e exercícios, finalizamos mais uma tarefa aqui para vocês. Pegamos esse trabalho nas referências bibliográficas. Então temos alguns sites. Site do Porto de Manaus, site do webportos.labtrans.ufsc.br, portogente.com.br e também fencovib.org.br. A todos e boa noite.